E aí, a gente tem um avô que ainda é vivo, que ele sempre foi um produtor rural. Assim, produtor rural não no sentido que ele vivia do campo, só que ele tinha terra, tinha fazenda, tinha chácara, e a gente cresceu nesse ambiente. Inclusive, nosso avô tinha uma onça pintada, a gente tem foto para provar isso, tá? A gente tinha uma Caramba. onça A gente pintada. cresceu com A uma gente, onça de estimação mesmo. a gente cresceu, a gente Caramba. nadava com uma onça. Então, muitas vezes as pessoas acham, pô, o cara tá usando ali o nome da roça e ele nunca nem... A gente realmente cresceu nesse ambiente. A gente cresceu vendo nossos avós criando animais, todo tipo de animal. A gente sempre... Meu avô trazia uma tartaruga gigantesca, colocar na piscina de casa. Então a gente sempre teve esse E o contato. que a gente pôde ver é que o pessoal que cresce só comendo comida de verdade, tem o trabalho braçal ali, desenvolve uma robustez de saúde muito diferente. A gente tem uma bisavó que tem 103 anos. Caramba. 103. Ela, cara, é impressionante a saúde dela. Ela não sabe o que é contar calorias, ela nunca ouviu falar disso. Ela come o que ela sempre comeu. E quando você começa a falar, contar calorias, minha avó nunca ouviu falar disso, entendeu? Agora, o meio onde ela foi inserida desde a infância é o meio que a gente tenta trazer. A comida da roça, a carne, o vegetal, a fruta. Então, o pessoal, pô, esses caras são da cidade, o que eles sabem de roça? Não, a gente cresceu naquele meio ali. Só não parece, entendeu? E quando é que vocês mudaram, saíram da roça, no caso? A gente saiu teve de- essa transição. Isso. A gente saiu de Rondônia pra fazer medicina mais ou menos aos 17 anos de idade. Eu tinha 17 e ele tinha 19. E aí nessa fase a gente começou a viver na cidade. Só que uma coisa que é muito comum entre quem já viveu no campo é você ter saudade daquilo ali, porque é uma tranquilidade que você nunca vai encontrar na cidade. Além da qualidade de comida, qualidade de água, uma coisa que a gente gosta muito é comprar comida do pequeno produtor. Então esse pra mim é o padrão ouro assim que você pode ter de alimentação. Inclusive, uma questão bem simples assim de entender, os alimentos que a gente entende e que a gente ouve muito que são ruins hoje, por exemplo, o salame é um alimento ruim. Na verdade, o salame, o verdadeiro salame da Itália, ele era produzido com carne, simplesmente carne curada. Ou seja, a carne era salgada e não estragava porque ela estava salgada. E hoje você tem o salame de mercado que tem ali 20 aditivos químicos. Sim. Ou seja, o salame não é um alimento ruim. O salame que é vendido hoje nos mercados, sim. Isso serve para a maioria dos alimentos. Sorvete, por exemplo. Sorvete, a esposa do meu irmão, que é minha cunhada, faz um sorvete maravilhoso. É o melhor sorvete que eu já tomei. É um sorvete que tem 3 ingredientes. Sim. Quais são os ingredientes mesmo? É ovo, leite cru, mel. Cara, só coisas naturais. Quando você vê a combinação, acaba que fica até mais saboroso do que os produtos químicos, né? Porque o intuito do químico é baratear o custo de produção. E naturalmente, Conservar. e naturalmente se perde qualidade. Então você vai comer alguma coisa ali natural, o sabor é diferente, é muito mais gostoso. Acaba sendo um pouco mais caro, mas é o custo de ter algo saboroso e nutritivo, digamos assim. Posso pegar um gancho nisso? Claro. Primeira coisa, né? Que bacana vocês terem uma avó de 103 anos, porque a gente fez um podcast sobre o livro Outlive. A Malu leu o livro, eu não li ainda, mas um dos maiores preditores de vida longa são familiares com vida longa. Isso. É. Então, Verdade. o hater Isso é pode uma- falar, vocês são saudáveis porque tua avó vive muito. É verdade. Isso ajuda. Isso verdade. ajuda. E um outro ponto sobre essa questão de comida também, eu li há pouco tempo um livro escrito pelo Saifedean Amos, um economista. Ele escreveu um livro muito bom sobre Bitcoin, o padrão Bitcoin, The Bitcoin Standard. E depois ele escreveu um outro livro para falar da moeda fiduciária, que é a moeda que a gente tem nos países em todo o mundo, uma moeda que o lastro dela é simplesmente a confiança na classe política, que no Brasil a gente sabe que não merece confiança nenhuma, né? E essa moeda ela é constantemente criada e a nossa riqueza é diluída. Então, todo mundo aqui tem reais no seu bolso, em Brasília estão criando reais agora, os nossos reais valem menos por conta disso. E aí ele começa a explorar as consequências desse processo ao longo do tempo. E uma das consequências silenciosas é na alimentação. Deixa Ele fala, a cara, alimentação pior. se você pega lá o sorvete do passado, era leite, né? Você bota lá ovo, por exemplo, que você falou, bota alguma coisa para adoçar. E o de agora é um monte de produto químico, porque se eles continuarem mantendo as mesmas substâncias na composição, o preço fica muito caro. mais alto e aí você perde clientela. Então o que eles fazem? Vão tirando o cacau do chocolate, vão colocando mais gordura vegetal hidrogenada, vão tirando as substâncias mais caras, porque assim você consegue controlar o preço, você não perde tanto o mercado assim, porque se você sobe o seu preço e o concorrente não sobe, você perde mercado para ele. Só que a qualidade dos alimentos caiu pra caramba ao longo do tempo por conta disso. É até Perfeito. interessante falar isso, porque agora tá na moda na internet, eles colocam um comparativo, porque tem muita gente, eu
cresci comendo pão de forma e tô saudável. E aí fala, posso continuar comendo pão de forma. E aí eles mostram lá a tabela de alimentos do pão de forma há 15 anos atrás e a tabela de alimentos do Dos pão de ingredientes, forma, né? dos ingredientes Exatamente. do pão de forma de hoje. Então, E mudou antes muito no pão de forma também? mudou. Botaram, sei lá, uns 20, 20 Não ingredientes é a o mais. mesmo alimento, né? Danone, por exemplo, linguiça, né? De vez em quando eu compro lá para casa de um lugar que vende, faz produção orgânica e tudo mais, eles limitam as quantidades enfim, de químicos que colocam, então é uma linguiça mais tranquila, né? Uma linguiça Perfeito. mais saudável. Sim. Não é perfeita, mas é mais saudável. O Bruno adora, então a gente acaba consumindo, e aí o povo fala, você não tem problema em comer linguiça? Eu falei, essa aqui não, né? Sim, A claro. sadia talvez não seja a melhor A opção. linguiça mais barata do mercado, É. talvez não seja a melhor Nossa, eu opção. falei, né? o brand, vou levar na cabeça aqui. Sadia, tá tudo certo. Mas, enfim, depende do que você escolheu, né? Então, comida de verdade outra coisa que vocês falaram que eu achei bem interessante é sobre o sabor do alimento. Eu costumo cozinhar apenas com sal e pimenta. E aí eu boto lá os vegetais, sal e pimenta, que são realçadores de sabor. Você não precisa botar lá o glutamato monossódico, o sazon, um monte de outros temperos, porque o alimento, ele é gostoso. E muitas vezes a gente nem tem noção do sabor do alimento, porque você nunca nem preparou o alimento da forma mais natural possível. Então, esse resgate é muito interessante e, obviamente, vai deixar a sua comida mais saudável e menos calórica. Inclusive, pegando um gancho no que você falou que é bem interessante, essa questão do paladar, ela tem mudado muito justamente por isso. Porque alimentos industrializados, eles têm sabores muito fortes, são sabores químicos, né? Adoçantes, etc. E você acaba perdendo a sensibilidade para os sabores naturais. Uhum. Então, o que acontece muito com criança que é exposta, por exemplo, ao açúcar muito cedo? Ela não consegue comer frutas. Por quê? Porque a fruta tem uma doçura natural, é uma doçura leve. E aí você pega ali um alimento igual uma Coca-Cola, que tem um adoçante ali que é 300 vezes mais doce que o açúcar, cara, você não vai conseguir sentir o sabor natural da fruta. E aí a criança, muitas vezes, que é exposta a essa realidade, ela vai desenvolver o que quando for adulta? Seletividade alimentar. Então a seletividade alimentar que a gente vê hoje, que é muito comum, adultos que não conseguem comer frutas, adultos que não conseguem comer alimentos naturais, alimentos que não são industrializados, justamente porque foram expostos muito cedo, ou foram expostos, não importa se é muito cedo ou mais tarde, se você for exposto mais tarde também vai ter um dano, mas acaba gerando esse dano aí, esse efeito colateral. E vocês, quando foram pra cidade, vocês mudaram os hábitos alimentares? Tipo, embarcou na onda dos amigos, e aí viram consequências ou não? Vocês mantiveram essa raiz, assim, de A comer gente tentou naturalmente? manter o máximo possível. Naturalmente, na cidade, se torna mais difícil certas coisas. Por exemplo, leite. Você vai ter que recorrer a um leite de mercado. Você não vai conseguir achar um leite cru, um leite de qualidade, igual você... Vocês tomam leite hoje? Em Florianópolis, não. Por Tá. quê? Porque a gente não acha acho leite de bom. qualidade. Depende Peguei da logo a qualidade. polêmica, olha aí, ó. Esse é um ponto interessante. Eu consumo alimento dependendo da qualidade que eu consigo achar dele. Ok. Então, a carne não é a mesma carne em todos os lugares. Existe uma diferença de um boi finalizado em soja, um boi finalizado em pasto. A gente que é de Rondônia, a gente come a carne comum lá do mercado. É incrível. Cara, você não consegue comprar uma carne premium aqui que tenha a qualidade da carne comum lá de Rondônia, entendeu? Então, a carne não é a mesma, o leite não é o mesmo. O leite de caixinha não é o mesmo do leite de saquinho. O leite de saquinho não é o mesmo leite do leite cru que tu compra direto no produtor rural. Então, a qualidade muda muito de onde tu tá. É interessante E só isso. um adendo que nós, brasileiros, somos abençoados com uma das melhores carnes vermelhas do mundo. Isso é legal dizer. Aqui é muito plano, né? Nosso Brasil, o nosso território aqui no Brasil, ele é muito extenso, muito plano. Você tem lá Rondônia, você tem outros estados, Mato Grosso. o Mato né? Grosso, que é muito extenso e muito plano. Então o boi, ele acaba tendo uma qualidade muito maior. O boi consegue viver só de pasto. Então ainda existe no Brasil muita carne que chega no mercado que foi finalizada somente com pasto. Inclusive, a gente está quebrando os americanos, né? No mercado da carne. Isso. A nossa carne é infinitamente superior deles, que é muito finalizada em soja. Então, quando você vai fazer, fica aquela gordura esbranquiçada, Uhum. o gosto é diferente. Você consegue perceber nitidamente uma carne finalizada em pasto, um boi de pasto e um boi criado em soja. Vai mudar totalmente a qualidade daquele alimento. O que é engraçado? Quando é feito estudo científico, eles não fazem essa diferenciação da qualidade do solo, da qualidade da alimentação daquele boi. Eles pegam tudo e jogam como se fosse uma coisa A só. mesma coisa. Isso muda totalmente. Uhum. Um boi criado em pasto é um resultado X na composição da gordura dele. Um boi criado em soja
é outra composição de gordura. Não é tudo carne vermelha, entendeu? Não. O frango não é tudo uma galinha caipira e um frango de granja, é outro tipo de... Muda totalmente, entendeu? Mas é melhor comer carne vermelha com finalização assim, em soja do que verdade. bife de soja. Ainda assim, o que eu quero trazer é o seguinte, o ponto é, existe diferença de qualidade dentro do próprio alimento. Claro. Toda carne vermelha não é igual, todo frango não é igual, todo arroz não é igual. Perfeito. Existe essa diferença. Perfeito. É que eu compreendo pra caramba essa ideia de vocês, né? Eu fico, inclusive, pensando no exemplo da avó. Porque hoje em dia o mundo tá tão complicado que as pessoas têm que contratar um profissional pra saber o que devem comer ou não. É Que é um muito nutricionista, difícil. né? A avó de vocês nunca foi nutricionista. Não. E aposto que ela não tinha sobrepeso, tava super Não. bem, tá chegando aos 103 anos, por exemplo. E talvez até ela saiba o que tem que comer, porque é aquilo que ela viu a vida toda, e quando chega uma coisa nova, ela fala, nossa, aqui talvez não seja pra comer. Isso porque eu acho que tem a ver com o meio que a gente vive, obviamente, com a indústria trabalhando firme, tentando convencer a gente que talvez um Propaganda, produto alimentício é muito melhor do que um alimento em si. E a gente acaba sendo convencido, porque se você olhar, né, parece mais bonito. Esse alimento foi pensado. E eu lembro que antigamente eu tinha uma crença tola mesmo, de que se foi feito, está no mercado, alguém estudou para aquilo e tava tudo certo. Sim. E hoje em dia a gente pensa, marketing pra vender também. a gente pensa Exatamente. exatamente o contrário, né? A gente olha e fala, caramba, se tá aqui é porque alguém pensou como fazer com que isso venda mais e mais. Então é realmente complexo e no final das contas é tentar buscar as origens, como vocês mesmos falaram.